Olá, meu amigo. É um prazer estar com você mais uma vez para estudarmos as fascinantes histórias da Bíblia que nos ensinam coisas especiais para os dias de hoje, para as nossas decisões, para aquilo que nós iremos fazer, para os pensamentos que vamos ter e as decisões que vamos tomar. E hoje, especialmente, o nosso texto vai falar de prioridades. Que prioridades nós temos na vida? Muitas vezes a gente decide coisas pensando nos nossos próprios interesses, nos nossos desejos, naquilo que a gente quer para a nossa vida. Mas não deve ser assim. Nós iremos ver na história de hoje. Eu quero ler essa história que está no livro de Josué, no capítulo 8, o versículo 30 até o 35. Alguns versos que é interessante nós lermos. Veja o que diz a palavra de Deus. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejara instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas, sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente ao monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, outrora, ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois, leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Todos ouviram as palavras que Josué leu diante do povo. O contexto aqui, depois de uma guerra que eles tiveram em Ai, eles conquistaram a cidade de Ai. Assim se chama essa cidade. E depois eles se reuniram para um momento de consagração. Tinha o monte Ebal e o monte Gerizim. O monte Ebal significa as maldições e o monte Gerizim, o monte das bênçãos. Diante deles, então, é colocado as bênçãos e as maldições. De acordo com as prioridades que eles tivessem, de acordo com as decisões que eles tomassem, a consequência seria ou bênção ou maldição. Assim é na nossa vida hoje. Conforme nós decidimos, conforme nós nos portamos, conforme nós pensamos, assim será a nossa vida, porque tudo que nós fazemos gera uma consequência, ruim ou boa. Ou você pensa que você será jovem para sempre, você vai ter saúde para sempre, ou você pensa que tudo você pode fazer que nada vai gerar nenhuma consequência, nada vai gerar consequência. Não é assim. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. E o melhor disso é quando nós colocamos em primeiro lugar o Senhor na nossa vida. Temos a Ele como prioridade. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos estar no monte das bênçãos de Deus. Isso que é o maravilhoso. É por isso, meu amigo, que a Bíblia traz mais uma mensagem que eu quero deixar para você hoje. Veja o que diz aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 24. Diz assim: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Os nossos desejos é algo que nós sempre estamos buscando agradar, acariciar e satisfazer os nossos desejos. As concupiscências da carne, as coisas que nos agradam. Estar em lugares que nós gostamos de estar com pessoas que nós gostamos de estar. Só que muitas das vezes nós precisamos nos desprender das coisas que nós mais gostamos para estar com Deus. Mas aí você deve estar se perguntando, então ser cristão é muito ruim, porque o tempo inteiro eu tenho que estar deixando coisas que eu não gosto para fazer a vontade de Deus e às vezes eu nem quero fazer? Mas não é assim. Sabe por quê? Porque até as nossas vontades e os nossos desejos, Deus ele vai moldando, Ele vai trabalhando e vai transformando. E no final, nós vamos ficar cada vez com mais vontade de fazer a vontade de Deus, porque isso vai ser um desejo implantado dentro de nós. Dá para entender isso? Deus ele quer fazer isso com você. Ali, quando ele leu
Josué ele leu as leis para as pessoas, estava incluído todas as pessoas, meninos, mulheres, homens, pessoas de todas as idades. E é isso que Deus quer fazer com você hoje, principalmente com você adolescente. Sabe, às vezes uma fase especial da vida, nós queremos fazer só a nossa vontade. Pensamos que é só ela que vale, só ela que é importante. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nem sempre a nossa vontade está de acordo com a vontade de Deus. E é aí que nós erramos, e é aí que nós falhamos e caímos. Por isso hoje, pense no seguinte: Deus deseja que você cumpra a vontade dEle, porque a vontade dEle sempre será a melhor para a nossa vida. Você deseja cumprir a vontade de Deus? É hora de escolher. Escolha fazer a vontade de Deus e seja feliz em nome de Jesus. É o meu desejo para a sua vida.